Olá! A gente vive conectado, né? Mas já parou para pensar em como os computadores, os celulares e, bom, tudo que a gente usa conseguem conversar entre si? Pois é, por trás de cada clique, de cada mensagem enviada, existe uma arquitetura inteira quase invisível. E hoje a gente vai desvendar os três pilares dessa conexão: os hubs, os switches e os roteadores. A grande questão é essa: como é que uma rede funciona de verdade? Eu sei, pode parecer um bicho de sete cabeças, mas a ideia aqui é descomplicar. No final desta nossa conversa, a lógica por trás de tudo isso vai ficar muito mais clara. Vamos juntos entender as peças que fazem a mágica da internet acontecer no nosso dia a dia. Olha só o nosso mapa de hoje. Primeiro a gente entende o desafio de conectar o mundo digital. Depois, vamos conhecer o Hub, que é o mais basicão de todos. Em seguida, a sua evolução, o Switch, que é bem mais esperto. Logo depois, o roteador, o grande estrategista. E para fechar, a gente coloca tudo lado a lado para não sobrar nenhuma dúvida. Vamos nessa? Então, tudo começa com uma necessidade muito simples. Para computadores trocarem figurinhas, ou melhor, informações, eles precisam de algo que conecte todos eles. É exatamente aí que entram os nossos personagens de hoje. E escolher o equipamento certo não é só plugar e torcer para o melhor, não. A escolha afeta diretamente três pontos super importantes: a segurança, a velocidade e, claro, o custo. E só para a gente ter um contexto, todos esses equipamentos jogam seguindo um livro de regras, um padrão chamado modelo OSI, que basicamente organiza toda essa comunicação em camada. Vamos começar nossa viagem no tempo com o aparelho mais antigo, o ponto de partida de tudo, o Hub. Pensa nele como um repetidor bem simples. A palavra-chave para o Hub é simplicidade. Ele funciona na camada mais básica, a camada 1, que é a física, e sendo bem sincero, ele não tem inteligência nenhuma. Quando um sinal chega numa porta, ele simplesmente grita essa informação para todas as outras portas, sem filtro, sem critério, para todo mundo ouvir. E essa simplicidade toda tem um preço, né? Primeiro, ele só trabalha em modo ref duplex. Imagina uma rua de mão única. Ou os carros vão, ou eles vêm. Nunca os dois ao mesmo tempo. Mas o problema de verdade é este: todos os aparelhos ligados no Hub compartilham um único e caótico espaço de conversa. O que isso quer dizer? Se dois computadores tentam falar ao mesmo tempo, pá! Os dados batem de frente, se perdem e a conversa tem que começar de novo. É uma sala onde todo mundo tenta gritar ao mesmo tempo. Uma verdadeira bagunça. Bom, essa bagunça do Hub não podia durar para sempre. Era preciso uma solução mais inteligente, e ela veio, com a chegada do Switch, um aparelho pensado exatamente para arrumar a casa. E essa imagem aqui mostra a grande virada de jogo. Lembra daquela sala barulhenta do Hub? O Switch acaba com isso. Ele cria uma sala de conversa particular para cada porta. O resultado? As colisões, aquelas batidas de dados, simplesmente desaparecem. A comunicação deixa de ser um grito e vira um bilhetinho entregue em mãos, direto para o destinatário. O switch já é mais evoluído. Ele opera na camada 2, a de enlace de dados. Ele é inteligente. Em vez de gritar informação para todo mundo, ele direciona os dados só para quem interessa. Mas como ele sabe quem é quem na rede? O processo é genial. Pensa no switch como um porteiro esperto. Primeiro, ele aprende o RG de cada dispositivo, que é um código único chamado endereço MAC. Aí, ele anota isso numa tabelinha interna. A partir daí, toda vez que chega um pacote de dados, ele só olha na tabela e entrega na porta certa. Simples, eficiente e sem desperdício. E só um fato curioso: a tecnologia não para, né? Hoje em dia, existem switches tão avançados, os switches de camada 3, que eles conseguem até fazer um pouco do trabalho de roteamento, mostrando que as fronteiras entre esses aparelhos estão cada vez mais misturadas. Ok, o Switch resolveu a bagunça dentro da nossa rede, dentro de casa ou do escritório. Mas e quando a gente precisa falar com o mundo lá fora? Conectar nossa rede com a internet, por exemplo. Aí a gente precisa de um especialista em rotas. E é aqui que entra o roteador. Ele trabalha na camada 3, a de rede, e a missão dele é muito clara: ser a ponte entre redes diferentes. E mais importante ainda, ele é tipo o Waze da internet, sempre calculando o melhor e mais rápido caminho para os seus dados chegarem ao destino. E para fazer isso, ele tem uns superpoderes. Ele não usa o RG físico, o MAC, ele usa o CEP da internet, o famoso endereço IP. Com base nisso, ele usa algoritmos para achar a melhor rota. E aqui vem um ponto fundamental: ele cria barreiras entre as redes. Sabe aquele anúncio geral que às vezes uma rede faz? O roteador age como um segurança, garantindo que o barulho de uma rede não atrapalhe a outra. Ele organiza o trânsito. Ufa, agora que a gente já conheceu cada um dos nossos personagens, vamos colocar todos eles lado a lado.
É aqui que as diferenças ficam cristalinas e tudo se encaixa de vez. Olha só como essa tabela deixa tudo claro. O hub é um domínio de colisão e um de broadcast para todo mundo. Aquela bagunça generalizada. O switch já evolui. Ele cria um domínio de colisão para cada porta, acabando com as batidas, mas ainda tem um broadcast só para todo mundo. E o roteador? Ah, ele é o mestre da organização. Ele cria um domínio de colisão e um de broadcast para cada interface. Separação total. E para garantir que essa ideia fixe de vez na cabeça, vamos usar uma analogia que funciona muito bem, a da sala de aula. O hub é aquele professor que, quando um aluno pergunta algo, ele sobe na mesa e grita a resposta para a escola inteira ouvir. Todo mundo escuta, até quem não queria. É barulhento, é ineficiente. Já o switch é o professor organizado. Ele sabe o nome de cada aluno e onde cada um senta. Quando alguém pergunta, ele escreve a resposta no bilhetinho e entrega discretamente só para aquela pessoa. É direto, privado e muito mais eficiente. E o roteador? Bom, o roteador não é nem mais o professor. Ele é o serviço dos Correios. Ele pega o bilhete daquela escola, olha o endereço e descobre o melhor caminho para entregar numa outra escola, em outra cidade ou até em outro país. Ele é o cara que conecta mundos diferentes. A gente viu essa evolução incrível, do grito do hub, passando pelo bilhete do switch, até chegar nos correios do roteador. Cada um foi uma solução genial para um problema da sua época. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Qual será a próxima grande tecnologia que vai definir a era da conexão digital? Fica aí a reflexão. E se essa nossa conversa ajudou a clarear as ideias, considere se inscrever no canal e deixar aquele like, porque ajuda muito a gente a trazer mais conteúdos assim.